Boa noite, sejam bem-vindos à transmissão pelo Facebook do debate realizado entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, aqui realizado pela Rede TV em parceria com o Portal UOL, a revista Veja e o Facebook. O evento será realizado aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Muitos convidados e a imprensa já estão posicionados. Dentro de alguns minutinhos começará o debate entre os candidatos Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. O debate, realizado pela Rede TV, será mediado pelas apresentadoras Mariana Godoy e Amanda Clay. A partir de agora, a sua participação é muito importante para a gente. Antes, nós vamos conversar aqui com o superintendente de jornalismo e esporte, Franz Vassec. Franz, muito obrigada aqui pela sua presença. Queria que você comentasse a sua expectativa e a importância desse debate realizado pela Rede TV. Boa noite, a expectativa é muito positiva. O que a gente quer? A gente quer contribuir para que o eleitor tenha mais informações, para que na hora que ele chegar na urna, ele conheça mais as propostas dos candidatos. E por isso que é a nossa obrigação, como uma concessão pública, oferecer esse espaço democrático. Então a gente espera repetir o sucesso que foi no primeiro turno, a gente realmente com parceiros fortes, como o Facebook, atingir o telespectador do Brasil todo, especificamente do Rio de Janeiro, para que eles conheçam melhor as propostas dos seus candidatos. E esse debate, qual é a sua expectativa sobre ele? Acha que vai ser um debate muito democrático, como foi, por exemplo, o primeiro turno? Nenhuma dúvida, um debate de ideias, um debate plural, um debate que toda a estrutura dele é montada para que nada fique ao acaso, ou seja, tem pergunta candidato para candidato, tem as perguntas dos jornalistas, então a gente quer oferecer um cenário amplo para a discussão das ideias, né? E com a expectativa também que no segundo turno não foram todas as emissoras que fizeram os debates. Então, nesse sentido, a gente ganha também em expectativa e também até na ampliação da divulgação do que a gente está propondo. Franz, muito obrigado e parabéns aí por essa realização desse grande evento. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, gente, é isso. Nós continuamos por aqui. Dentro de alguns minutinhos vai começar o debate, mas a partir de agora a sua participação é muito importante, viu? Envie seus comentários, suas perguntas. Os comentários poderão ser lidos aqui no decorrer do nosso debate. A cada intervalo nós estaremos aqui ao vivo novamente para ler os comentários e as suas perguntas, elas poderão ser lidas durante o debate, no quarto bloco, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, e aqui no final do debate, porque nós também iremos conversar com os candidatos. Por isso, envie suas perguntas, quais são os temas, né, que mais preocupam aí a população do Rio de Janeiro. Então, participe com a gente, estaremos ao vivo aqui o tempo inteiro. O debate terá duração de 1h30 e serão 4 blocos. No primeiro, os candidatos farão perguntas entre si com temas aleatórios. O segundo bloco as perguntas serão realizadas por 3 jornalistas. São eles Tony Vendramini, da Rede TV, Gustavo Maia, do UOL, e Maurício Lima, da revista Veja. O terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela população. Perguntas essas que já foram previamente gravadas. E o quarto e último bloco, os candidatos farão perguntas entre si novamente, e aí serão lidas as perguntas enviadas por vocês, internautas. Por isso, participem, viu? Enviem as suas perguntas. E aí, as considerações finais, depois nós voltamos novamente para falar ao vivo com os candidatos. Olha, ó, o diretor já está falando, em 3 minutos começa o nosso debate. Já vou ler algumas perguntinhas aqui, que os internautas já estão participando. Olha só. A Maria Tereza Celi Santos. Gostaria de saber qual o milagre que os senhores candidatos vão fazer para mudar o quadro em que se encontra a educação, a saúde e outros itens da nossa cidade, que os governantes anteriores, durante seus mandatos, tentaram e não conseguiram. Pois é, a gente sabe aí que a educação, saúde são temas que preocupam bastante a população, né? Quem mora e vive aqui no Rio de Janeiro sabe os problemas, né? As grandes filas que a população enfrenta aí nas UPAs, nos hospitais, não é mesmo? Mais uma pergunta do Eriton Assis. Sobre a passagem de ônibus, irá haver redução para uma possível passagem gratuita? Pois é, transporte também, né? A gente sabe que temos grandes problemas
com o metrô, com os ônibus, agora também com os BRTs e VLTs. Mas é isso, gente. Daqui a pouquinho os candidatos poderão estar lendo, estarão debatendo esses assuntos. É um debate que, como mesmo o Franz Vassec disse, tem tudo para ser democrático e é muito importante para você, eleitor, para você conhecer um pouquinho da proposta dos candidatos. Você que está com dúvida, não sabe, quer conhecer um pouco mais, agora é o momento, é importante. Nós contamos com a participação de vocês. Dentro de alguns instantes o debate vai começar. Vou mostrar aqui para vocês, olha, ao fundo os candidatos já estão lá preparados, as apresentadoras também, Mariana Godoy e Amanda Clay, e aqui cerca de 120 convidados, muitos jornalistas também acompanhando todo o nosso debate, que vai começar dentro de alguns instantes. Por isso eu volto a repetir, a participação de vocês é muito importante, estamos aqui na interatividade, por isso enviem seus comentários, suas perguntas, em um minutinho está começando, a gente vai ter que começar já a falar um pouquinho mais baixo, porque já está todo mundo concentrado, pronto para esse debate, que terá duração de 1h30, o debate realizado pela Rede TV em parceria com o portal UOL, a revista Veja e o Facebook. Aqui, olha, muitas pessoas participando também, enviando suas perguntas, e daqui a pouquinho a gente vai ler mais algumas perguntas e comentários. Por isso, envie para a gente qual é o tema que mais preocupa a população carioca. Envie para a gente, participe. É muito importante a sua participação, a sua interatividade. E no final, como eu disse, nós iremos conversar com os candidatos e a sua pergunta pode ser lida. Então, se você tem alguma dúvida, de repente assistindo o debate, achou que algum tema não foi debatido ou ficou em dúvida sobre alguma coisa, mande para a gente que a gente vai estar conversando e perguntando. Muito boa noite. Começa agora o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB. Boa noite, candidato. Boa noite, Mariana Godoy. Boa noite, candidato Freixo. Boa noite, telespectadores da Rede TV. E Marcelo Freixo, do PSOL. Boa noite, candidato. Boa noite, Mariana. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que está em casa. Boa noite, Crivella. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a Veja, revista de maior circulação, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Eu, Mariana Godoy e a Amanda Klein seremos as mediadoras deste encontro. Uma boa noite também para a Amanda, para os nossos telespectadores e também para quem nos acompanha pela internet. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença dos candidatos e dos convidados na plateia e pedir gentilmente aos candidatos que cumpram o tempo combinado. Aos nossos convidados, pedimos o favor de evitar as manifestações e que coloquem o celular no modo silencioso para não atrapalhar esse debate. Este debate terá 4 blocos. No primeiro, o candidato pergunta para candidato. No segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Rede TV, Veja e UOL. Na terceira rodada, serão feitas questões gravadas com a população nas ruas do Rio de Janeiro. E no último bloco, nós selecionamos perguntas que foram feitas pelo Facebook e também haverá um tempo para as considerações finais de cada candidato. Não serão permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade do adversário. Um comitê arbitral decidirá os pedidos de direito de resposta. Se for concedido o direito de resposta, o candidato que se sentiu ofendido terá 1 minuto para se manifestar, mas deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Este debate está sendo transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Na internet, você pode nos assistir pelo portal da Rede TV e na página da emissora no Facebook. Agora sim, vamos ao primeiro confronto entre os candidatos. Vejam as regras. Cada candidato vai fazer 3 perguntas ao adversário. O tema é livre. A questão deve ter no máximo 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, mais 1 minuto. O candidato que vai iniciar esta rodada será escolhido agora em sorteio. Bom, e o primeiro candidato a perguntar, conforme escolhido em sorteio antes do debate, é o candidato Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Crivella, por favor.
Candidato Crivella, finalmente você veio a um debate. Que bom. Minha pergunta é sobre o seu livro, que nós tomamos conhecimento nesse final de semana. Ali, é um livro escrito por você. Você diz que os católicos, abre aspas, católicos praticam doutrinas demoníacas. E diz também que outras religiões possuem espírito imundo. Como alguém com tanto ódio pode querer ser prefeito do Rio de Janeiro? Candidato Crivella, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. O candidato Freixo, eu gostaria que você entendesse que esse livro foi escrito há 25 anos atrás e a Igreja Católica da África não era a Igreja Católica do Brasil. Era completamente diferente do que existe aqui. Eu vivi num ambiente de guerra, de feitiçaria e de muita miséria. Completamente diferente do que está aqui. Mas reconheço que usei palavras erradas e ofendi a quem amava e queria ajudar. Agora, ódio mesmo, Freixo, é dos Black Blocs. Ontem, mais uma vez, eles foram para a praça pública, manipulados, orquestrados pelo seu partido, afrontaram a polícia, fizeram escritos na Câmara dos Vereadores, inclusive dizendo que vai voltar a anarquia. Os Black Blocs, sob seu comando, têm as mãos sujas de sangue. Já mataram um trabalhador covardemente pelas costas. De tal maneira que não existe ódio quando alguém fala da Bíblia. Pode haver, sim, e eu já me desculpei, um exagero nas palavras. Mas ódio existe na militância do PSOL, através dos Black Blocs, e, inclusive, sangue nas mãos de cada um de vocês. Marcelo Freixo tem 1 minuto agora para a réplica. Crivella, o que você escreve não é o que você fala não é o que você pensa. A população do Rio de Janeiro está começando a tentar conhecer melhor quem é você. É muito grave você dizer o que você está dizendo aqui. Primeiro que dizer que algumas religiões têm espírito imundo e que sobre a igreja de lá você pode falar isso, aqui você não pode. Crivella, existem muitas formas de violência. Eu sempre fui contra qualquer forma de violência. Não existe qualquer vínculo meu com o Black Bloc ou qualquer vínculo meu com qualquer forma de violência. Agora, o que você pregou, e não só você, o seu grupo prega com muita violência. Não foi na África que vocês chutaram a padroeira, a imagem da santa. Foi aqui, Crivella. Foi aqui que o seu sócio, numa empresa que vocês têm juntos, chutaram a imagem da padroeira do Brasil. Não foi na África. Então, vocês produzem ódio o tempo inteiro. Eu nunca defendi qualquer forma de violência, nem na minha fala, nem na minha fé, muito menos na minha prática, nem eu, nem meu partido. Candidato Crivella tem mais 1 minuto para a tréplica. Campanha violenta você faz o tempo todo. Você me agride na televisão de maneira covarde, isso é violência. Você faz alusões de que eu sou ligado à milícia e você sabe que isso é mentira. Isso é uma mentira descarada, sem vergonha. E você fala isso é violência, sim. Você está tentando trazer fatos completamente anacrônicos e fora do local. Você nunca viveu na África. Você acha que quem passa 10 anos vivendo entre os pobres e doa mais de 20 milhões para criar um projeto na Bahia tem ódio no coração? Desde criança eu prego o Evangelho e dediquei os melhores anos da minha vida a isso. Isso é ódio? Pelo contrário, isso é altruísmo. E os anos que eu tenho no Senado, mais amadurecidos, trabalhei o tempo todo pelos carentes. As comunidades carentes do Rio de Janeiro sabem disso. E por isso, Freixo, eu tenho, aí sim é o seu problema e você não se conforma com isso, mais intenção de voto que você. Nós vamos alternar a vez entre os candidatos. Agora é Marcelo Crivella quem faz a pergunta. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de manter esse debate num nível propositivo. Freixo, o seu programa de governo fala em rever o valor dos imóveis para aumentar o IPTU e assim poder criar mais secretarias, subsecretarias e empresas. Você não acha que nesse momento de crise, de desemprego, você vai ter muita dificuldade de conseguir arrecadar mais impostos do sofrido contribuinte do Rio de Janeiro? Marcelo Freixo tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, pelo visto você tem problemas com o que você escreve e com o que você lê também. Na verdade, o nosso programa não diz isso. E eu quero dizer, Crivella, que quando você escreveu aquele livro, você tinha, a última edição, você tinha 42 anos, Crivella. Você já era pai, você estava se preparando para ser senador, você já era adulto. Tem que assumir mais quem você verdadeiramente é. E isso faz parte da disputa eleitoral. A população tem que saber quem é. Crivella, nós não vamos aumentar o IPTU.
Pelo contrário, o que a gente escreve ali, e claramente a gente diz, é que nós vamos fazer uma revisão para criar mais justiça. Hoje, os moradores, por exemplo, do Morro da Formiga, receberam um aumento absurdo do IPTU. Isso tem que ser corrigido para que, na verdade, eles possam pagar o que é justo e não o que eles estão pagando hoje, principalmente na Zona Oeste. Principalmente na Zona Oeste, o aumento foi um aumento abusivo, distorcido e que a gente quer fazer a correção. Não há nenhuma intenção de aumentar os impostos, como não há intenção também de congelar investimento na saúde e na educação, coisa que o seu partido está apoiando lá em Brasília, o congelamento na saúde e na educação. Você fala, Bessa, que vai investir na educação, que vai investir na saúde, mas todos os seus deputados no Congresso votaram a favor do congelamento dos investimentos sociais por 20 anos na educação e na saúde. Não adianta aqui vir falar das clínicas, da saúde e lá votar contra o investimento na saúde por um grande equívoco de entendimento dessa crise econômica. Tem crise econômica, mas não é sacrificando a educação e saúde que a gente resolve. O candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. É mais um equívoco do Freixo. Esse livro foi escrito quando eu tinha menos de 33 anos. Ele foi impresso aqui no Rio de Janeiro quando eu voltei para o Brasil. Sabe por quê, Freixo? Porque eu estava arrecadando recursos com disco e livros para criar um projeto padrão lá no Nordeste, onde há 15 anos 700 crianças têm escola, têm alimentação, têm transporte escolar. Foi para isso que foi feito, que se imprimiu aquele livro e uma tradução, inclusive, nem autorizada por mim. Mas o fato é o seguinte, Freixo, você mudou o seu projeto, e mudou o seu plano de governo, e mudou sem avisar os 5.000 participantes do seu plano de governo. Você agora diz que não vai aumentar o IPTU, mas está escrito lá, Freixo, estava escrito sim, você está faltando com a verdade. E você precisa consultar os demais companheiros seus. Você também disse lá, no seu plano de governo, que ia criar secretarias. Agora você diz que vai diminuir, vai tirar 10 secretarias, quando lá no começo você dizia que ia acrescentar secretarias. Marcelo Freixo, 1 minuto para a tréplica. Olha, Crivella, eu digo o que vou fazer e eu não escondo meus aliados como você faz. Nós vamos tirar 10 secretarias porque o nosso plano, quando a gente fala que vai criar, por exemplo, uma secretaria de planejamento, porque precisamos criar uma secretaria de planejamento, ela vem da fusão de 2 secretarias. Então, você cria uma diminuindo 2. Nosso programa é muito claro. Aliás, nós temos um programa, coisa que você não tem. Você tem lá 50 pontos frágeis, superficiais, as pessoas não te conhecem através do programa, as pessoas não te conhecem pelo que você escreve, as pessoas não te conhecem pelo que você fala. As pessoas não te conhecem, Crivella. Agora, os nossos secretários serão todos técnicos. Eu posso fazer isso, porque eu não fiz aliança espúria. Você já ofereceu secretaria para o Índio, para a Aspásia, nem sei se eles pediram, talvez nem aceitem, mas você já está loteando o cargo. Você quer fazer a gente acreditar que garotinho não vai querer cargo nenhum, né? Enfim, é difícil a Bessa acreditar em você mais uma vez. O que você fala não é o que você escreve. O nosso secretariado será técnico, porque a gente não tem essas alianças que você tenta esconder. Obrigada, candidatos. Vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Quem começa desta vez é o candidato Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos. Crivella, sobre Zona Oeste, um ponto que você tocou, eu vou deixar você explicar melhor, porque é justo. Zona Oeste hoje tem problema grave de transporte, fila de creche, problemas na educação, na saúde, mas tem violência, tem tráfico e tem milícia. Recentemente, um grupo miliciano foi para a internet abertamente apoiar você. Não sou eu que estou dizendo, isso está rodando na internet. E o jornal te entrevistou e você disse que esse apoio era bem-vindo. Eles não me apoiam porque sabem que eu enfrentei o crime sempre. Por que a milícia está apoiando você? Crivella tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu considero você uma revista. É impressionante o que você é capaz de fazer para obter o poder. No primeiro turno, nós dois estávamos conversando sobre o mal que tinham no Rio de Janeiro os maus políticos, os corruptos do PMDB. E eu disse a muita gente que não votasse em mim, votasse em você, porque pelo menos estaríamos livres da corrupção. Mas agora eu vejo que você é capaz pelo poder. Você é capaz de dizer que um pai de família, um avô, um senador há 15 anos e um homem ficha limpa tem apoio da milícia. Eu não vou descer o nível, não vou dizer que você é canalha, que você é safado, vagabundo. Eu não vou fazer isso. Eu não farei isso. O povo dirá isso nas urnas. É um absurdo tal afirmativa. A minha vida toda é íntegra. Não há nenhuma ligação entre eu e o crime de qualquer espécie. Sempre o combati. Não tenho culpa se alguém declara apoio. E é voto. É uma cidadã livre. Foi isso que eu disse. Nada mais do que isso. O resto são ilações mentirosas, criminosas, facciosas, que
infelizmente, denigrem a classe política, que no momento em que está desvairada pela ambição do poder, é capaz de perder todo o nível de caráter e de moral. É uma vergonha para o Rio de Janeiro. Um minuto. Nós pedimos à plateia que não se manifeste. Sem manifestações na plateia, por favor. Senão teremos que pedir que os senhores se retirem. Candidato. Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto para a réplica. Crivella, não sou eu que estou dizendo, Crivella. Tá? Eles foram para a internet declarar apoio para você e me ameaçar. Até aí você não tem responsabilidade, mas você deu uma entrevista. Isso saiu nos jornais dizendo que esse apoio era bem-vindo. Foi você que falou isso. O problema é que você não confirma o que você fala, não confirma o que você escreve. Você, por trás dessa fala mansa, ninguém sabe quem você é de verdade. E isso está assustando o Rio de Janeiro, e é por isso que essa eleição começa a virar hoje. E você está preocupado e começa a ser agressivo como nunca foi. Você está perdendo o controle porque sabe que vai perder essa eleição. Crivella, em 2008, enquanto eu investigava o Deco, que foi um vereador preso, você o apoiava. Tem uma declaração sua que eu vou postar hoje na rede social dizendo que ele era o iluminado. No mesmo ano que eu interroguei, que eu investiguei, que eu indiciei, ele está preso, ele foi candidato a vereador e a sua declaração, que está lá escrita, era: ele é um iluminado, ilumina as trevas. As nossas diferenças, Crivella, não nascem hoje, não. Vem de muito tempo. Candidato Crivella, mais 1 minuto para a tréplica. Pedimos silêncio à plateia, por favor. Pedimos a vocês que não se manifestem. Por favor, candidato Crivella, 1 minuto para a tréplica. É impressionante como você insiste com essa estupidez. Esse rapaz, quando veio para o meu partido, não tinha ficha limpa, não tinha ficha suja. Ele era um sujeito como outro qualquer. O que se descobriu depois é punível, e foi punido. Ao seu lado, Freixo, estão o PT, o PCdoB, que protagonizaram os maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. Quase quebraram a Petrobras com bilhões e bilhões. E você não se responsabiliza por eles. Mas eu não sou covarde como você. Não vou fazer com você o que você tenta fazer comigo. Não vou colocar nas suas costas, nem vou postar no Facebook, porque isso é coisa de covarde, o que você vai fazer. Eu não vou imputar a você aquilo que você tenta imputar a mim de maneira covarde e sorrateira. O candidato Freixo solicitou direito de resposta. Nós vamos consultar o nosso comitê arbitral. Dentro de instantes, eles darão uma resposta. E agora podemos partir para a próxima rodada, enquanto isso. Enquanto isso, vamos fazer também mais um aviso à plateia. É o seguinte: os pedidos de silêncio na plateia, porque o tempo entre os candidatos é absolutamente igual. As manifestações atrapalham as respostas. Então, eu peço a gentileza de os nossos seguranças, por favor, identificarem as pessoas na próxima manifestação mais alta. E, infelizmente, terei que pedir a todos que sejam retirados do local se não conseguirem se comportar, mas eu acredito que todos aqui somos adultos, vamos dar um jeitinho. Sobre o pedido de resposta, alguma resposta do nosso comitê? Não foi concedido, então, o direito de resposta ao candidato Freixo, não foi concedido, mas nós teremos mais uma rodada, a próxima rodada. Alternando, agora é a vez do candidato Marcelo Crivella, que tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Freixo, a questão da segurança no Rio de Janeiro é fundamental. Você fez uma investigação contra as milícias e eu aplaudo. Mas, ao mesmo tempo, você foi conivente ou complacente com a questão do tráfico de drogas. Você chamou um secretário de segurança do ex-governador Garotinho, que você critica tanto, para lhe aconselhar. E ele não permitia que a polícia subisse o morro para conter a guerra dos traficantes onde moram pessoas de bem. Eu quero saber qual será a sua política de segurança com o uso da Guarda Municipal. O candidato Freixo tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, eu acho muito bom você elogiar aqui o Garotinho, porque ele é um dos seus principais aliados. E eu quero lembrar você que o Garotinho foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro no período onde as milícias mais cresceram e foi um caos absoluto. Eu espero que você não traga de volta para o Rio de Janeiro o modelo de segurança que o seu aliado pensa, né? Enfim, preste mais atenção nisso. E quero dizer, Crivella, que além da CPI das milícias, que enquanto eu interrogava, você apoiava o Deco e ali ele já respondia por crime, talvez você não soubesse, eu até entendo, mas ele era candidato pelo seu partido, eu fiz também a CPI do tráfico de armas e a CPI do tráfico de munições.
Foi uma contribuição muito contundente na segurança pública sobre o tráfico de drogas. Depois eu vou lhe enviar uma cópia para que você leia, porque eu acho que é importante você entender. Eu sempre enfrentei o crime, seja o crime político ou o crime das ruas. Nunca tive conivência, nunca fui apoiado por eles. Por isso, inclusive, fui tão ameaçado. A gente tem proposta concreta sobre a segurança. A gente quer fazer uma malha de informação de uma polícia inteligente, uma política inteligente. Eu vou construir um gabinete de segurança pública no meu gabinete, sem custo, trazendo os especialistas, contribuição efetiva, e dizer o seguinte: qual é a violência em cada bairro? As violências são distintas em cada bairro. Fazer esse mapa da violência por bairro e agir de forma inteligente, preventiva, distribuindo a guarda, agindo em parceria com o governo do Estado, mas principalmente agindo com as informações sociais sobre educação e saúde e prevenindo a ação do crime, porque isso é o que cabe à Prefeitura. Candidato Crivella tem agora 1 minuto para a réplica. O programa inteiro do Freixo é uma coisa acadêmica. No meu programa, se você ler, existem metas, existem números que as pessoas vão poder cobrar. Na questão, no plano de governo do Freixo, as coisas são sempre assim: vamos fazer um mapa, vamos olhar o diagnóstico, vamos fazer consultas, vamos reunir especialistas. Isso não resolve a sua vida, cidadão. A Guarda Municipal, e não existe uma frase no plano de governo do Freixo sobre a Guarda Municipal, no meu governo não vai ficar multando nem coibindo camelôs apenas. Ela vai, sim, tomar conta do policiamento da população. E eu quero enfrentar, junto com a Força Nacional de Segurança, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Militar, no meu gabinete, uma força-tarefa para diminuir e enfrentar o crime aqui, sobretudo na questão de armas e munições, que é inaceitável no Rio. Candidato Freixo, 1 minuto para a tréplica. Crivella, o seu programa de governo tem 6 páginas. Não tem condições da gente aprofundar nenhum debate, porque ele não existe, ele não foi feito, porque ele é todo baseado na sua oratória, na sua fala mansa e não na sua história. A gente tem um programa, e quero dizer, é uma pena que um candidato a prefeito seja tão despreparado para o debate da segurança pública, que é tão importante. Quando a gente fala de produzir inteligência, isso é o que há de mais moderno e mais eficaz. O nosso governo vai ter transparência, eficácia e participação. A segurança pública não se vence com bravata. Você deve estar muito influenciado pelo garotinho. Então fala esse monte de bobagem pelo convívio excessivo com o garotinho. Não é assim que a gente faz segurança pública, Crivella. Muito pelo contrário, quando a gente fala que a gente vai identificar por bairro, porque o bairro que tem o maior número de furtos, a presença do policiamento já é suficiente. Em outros bairros, onde, por exemplo, tem mais violência contra a mulher ou mais violência contra o idoso, é uma outra política que você tem que fazer. Então, produzir inteligência é fundamental para que você tenha mais eficácia. Por isso que o nosso governo é algo que começa a ser entendido pela população e hoje a gente começa a ver. Obrigada, candidatos. Agora o Marcelo Freixo é o próximo a perguntar. O senhor tem 30 segundos. Crivella, outra pessoa que você está trazendo para o seu governo é Rodrigo Bettelin. Ele está na coordenação do seu governo, espero que dessa vez você não negue isso também. Ele era um funcionário importante da prefeitura, foi afastado por grave denúncia de corrupção. Ali a denúncia era que ele desviou dinheiro do Bolsa Família e que tinha conta secreta na Suíça. Crivella, por que você insiste em trazer esse tipo de gente de volta para o poder no Rio de Janeiro? Marcelo Crivella tem 1 minuto e meio para responder. Freixo, você é um homem dos direitos humanos, você citou aqui. Como é que pode um líder dos direitos humanos condenar sem julgamento e acusar sem provas? A verdade é que ele não vai participar do meu governo, nem nunca me pediu isso, nem eu o convidei. Ele está vivendo um momento difícil da vida dele e vai responder diante da justiça como qualquer cidadão. Não deveria ser pré-julgado, como você o faz aqui, você que é o paladino dos direitos humanos. Inclusive, quando diz que bandido bom é o bandido que tem seus direitos humanos respeitados. Pois bem, o que ocorre, Freixo, é que ele me pediu para ajudar. Não, ao contrário de você, não falou mal de ninguém. E eu achei uma oferta generosa e aceitei, porque tem experiência, larga experiência lá. Meu governo será feito por pessoas técnicas, sou engenheiro, diferente do Freixo, sou um homem da prática, não da teoria. 30 anos atrás já fazia obras no Rio de Janeiro, tem mais de 100 obras registradas no Confea. E gente ficha limpa e pessoas gabaritadas vão ocupar os cargos das secretarias que vou fazer e que serão reduzidas, diferente do candidato Freixo, que diz que vai aumentar. As minhas serão reduzidas, gente técnica e ficha limpa. 1 minuto para a réplica, Marcelo Freixo.
Olha, em nenhum momento eu falei que ele está condenado. Eu falei que ele foi afastado por denúncias de corrupção. Isso é fato. E foi uma gravação onde ele aparece falando, inclusive, que recebeu financiamento dos empresários de ônibus. Ele cita especificamente, numa gravação, o Jacó Barata, que é o dono, né, de boa parte das empresas de ônibus. E diz ali, ele diz numa gravação, que facilitou os interesses dos empresários de ônibus na Câmara dos Vereadores. Isso eu estou dizendo, não, isso é uma gravação que já foi. Claro que ele tem direito à defesa, claro que ele será julgado. Agora, você traz alguém que tem esse tipo de relação com os empresários de ônibus para coordenar a sua campanha, porque, é claro, ele não te pediu nada, ele veio de bom coração. Esse é o Planeta Crivella, onde o garotinho apoia porque é um bom moço, o Bethany apoia porque quer que o governo funcione bem. Na verdade, o Planeta Crivella começa a ser desmascarado aqui no Rio de Janeiro. Não é possível, Crivella. O Bethany não foi condenado ainda, mas há uma fita, há uma gravação, onde ele diz isso claramente. É com essas pessoas que você diz que é governar de forma limpa. 1 minuto para a tréplica, candidato Crivella. Planeta Freixo é o planeta da Sininho, da Djaneira. É o planeta, sabe, Freixo, que fez uma frase histórica num debate que eu participei na época com o Pezão. O professor Tarcísio disse assim: Pezão, aonde está o Amarildo? Essa é a pergunta do debate. Hoje, a pergunta é a seguinte: aonde está o dinheiro da viúva do Amarildo? Aquela ONG que fez uma arrecadação de recursos, mas que destinou 30% e guardou 70% e depois foi a maior doadora da sua campanha. Esse é o Planeta Freixo. No meu governo, nem Garotinho, nem Bethany, nem ninguém que esteja respondendo vão participar. A partir do momento que estiverem esclarecidos os fatos, serão muito bem-vindos e vão participar e servir ao povo do Rio de Janeiro com honradez. Agora é a vez do candidato Crivella perguntar. É a última pergunta, o senhor tem 30 segundos. Freixo, vamos para a educação. Eu estou muito preocupado com a questão da educação no Rio de Janeiro. No seu programa, você diz que é possível reduzir em 30% o tempo de hora de aula dos professores. Eu queria saber como é que você vai fazer isso numa época de escassez de recursos fiscais baixos. O orçamento da Prefeitura esse ano são 3 bilhões a menos do que ano passado. Candidato Freixo tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, eu sou professor de História, conheço bastante a situação da educação e nosso programa foi feito baseado na lei que você desconhece. E, mais uma vez, você tem problema no entendimento do nosso programa. A gente não diz que vai reduzir, a gente diz que vai cumprir a lei. Você não sabe que a lei diz que o professor tem direito a 30% do seu tempo, a 1/3 do seu tempo, na verdade, a 1/3 do seu tempo, para planejar a sua aula. Isso significa a qualidade da aula que chega ao nosso aluno. Isso significa a valorização desse profissional que está em sala de aula. Você desconhece a sala de aula, você desconhece a lei, você não sabe nada de educação e vem com esse chavão, como diz, sobre a família do Amarildo. É um absurdo, é criminoso, Crivella, é criminoso você fazer o que você faz. Só nós subimos aquela favela para ajudar aquela família tão necessitada. Nós fizemos, eu, Caetano Veloso, Marisa Montes, fizemos uma arrecadação, compramos a casa onde eles moram hoje com dignidade, mobiliamos a casa, fizemos um investimento para tentar fazer pesquisa sobre outros desaparecidos. A Secretaria de Segurança não liberou. Esse dinheiro foi redistribuído entre a família, entre os filhos. Como é que você faz uma denúncia tão grave como essa sem apurar? Como é que pode ser tão irresponsável? Você não tem mais os seus 33 anos quando você escreveu aquelas barbaridades no livro. Você já está adulto, você está concorrendo à prefeitura. O mínimo que se espera é de responsabilidade sobre o que se fala. Até na hora de divergir, Crivella, é preciso ter ética. E isso te falta. Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. É impressionante como você é o defensor da ética me atacando todo dia, o tempo todo no programa de televisão. Parece que você é um outro candidato aqui. Mas o fato, Freixo, que se você subiu lá para fazer uma casa, eu já subi as comunidades para fazer centenas de casas com meus recursos. Doei mais de 20 milhões para um projeto que é modelo de reforma agrária e você faz alusão todo dia na televisão dizendo que eu engano as pessoas para tirar a oferta delas. Isso sim é falta de ética, isso é falta de respeito. Mas o povo não liga para isso. Me conhecem há 37 anos, sou pastor esse tempo todo e senador há 15. O fato é que se nós reduzirmos o nosso quadro de professor dentro daquilo que o PSOL coloca no seu plano de governo, nós vamos inviabilizar a educação. Eu quero continuar assim,
avaliando os professores e dando a eles mais salários de acordo com as metas alcançadas. Vamos fazer a migração e vamos tratar da educação com todo respeito, mas sem enganar você, professor. Marcelo Freixo tem 1 minuto para a tréplica. Crivella, não se trata de enganar, Crivella, se trata de cumprir a lei, se trata de saber ouvir as pessoas. Os professores precisam da sua autonomia pedagógica, os professores precisam do seu 1/3 de tempo de planejamento, porque a lei garante isso, Crivella. Ninguém vai reduzir sala de aula, pelo contrário, esse não é o problema da educação hoje. A gente hoje está perdendo a juventude, a gente hoje está perdendo na defasagem de idade séria, porque hoje eu visitei a escola Friedenreich. Com muito orgulho, estive do lado daqueles professores para lutar por aquela escola. Foi uma escola que teve um excelente resultado. Sabe por quê? Porque pais, alunos, professores lutaram pela existência daquela escola, tiveram envolvimento com aquela escola, tiveram a participação, tem pertencimento. Os professores planejam a sua aula, conversam com os pais, conversam com os funcionários, têm autonomia pedagógica. É disso que a gente está falando. A gente conhece, o nosso programa de educação foi feito em parceria com diversos educadores. E eu estou falando de porteiros, de inspetores, de todos os profissionais de educação que são responsáveis pela escola. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao final do primeiro bloco deste debate, transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de informar os candidatos à nossa plateia, você, telespectador, que somos o primeiro lugar no Trending Topics do Twitter no Rio de Janeiro e também a maior audiência da história dos debates no Facebook. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas. Até já! Acertar os últimos detalhes aí para o próximo bloco. O segundo bloco será realizado da seguinte maneira: 3 jornalistas farão perguntas para os candidatos. Essas perguntas serão sorteadas, né? As perguntas já são previamente feitas, mas serão feitas para cada candidato de maneira sorteada. As perguntas serão feitas pelo Tony Vendramini, jornalista da Rede TV, Gustavo Maia, do UOL e Maurício Lima, da revista Veja. Olha, nós precisamos da participação de vocês. Já temos aqui mais de 33.000 pessoas acompanhando aqui em tempo real a transmissão pelo Facebook. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E é isso, continuem mandando seus comentários, suas perguntas, porque elas poderão ser lidas no quarto bloco para os candidatos e ao final do debate, aqui na nossa interatividade, nós estaremos ao vivo aqui com vocês acompanhando. Já vou ler algumas perguntinhas que estão chegando aqui, olha. O Ogris Guimarães: o povo quer saber dos projetos para a cidade. Pois é, nesse primeiro bloco nós vimos os candidatos debatendo aí sobre diversos temas, né? A população quer saber mais quais são os próximos projetos. O Francisco Cipriano, ele diz o seguinte: acho bom vocês discutirem a problemática do nosso estado como uma plataforma política e um projeto para a nossa cidade. Pois é. Então agora você que está nos acompanhando, envie também seu comentário, sua pergunta, que no quarto bloco ela poderá ser lida pelas mediadoras, as jornalistas Amanda Clay e Mariana Godoy. Nós ficamos por aqui e no intervalo nós voltamos novamente. Fiquem ligados. Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, do PSOL, e Marcelo Crivella, do PRB. Este debate é uma parceria da Rede TV com o portal UOL, o mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, que é a rede popular, a rede social mais popular. E você também pode nos acompanhar pelo portal da Rede TV na internet e também pela página da emissora no Facebook. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas dos jornalistas Tony Vendramini, da Rede TV, Gustavo Maia, do portal UOL e Maurício Lima, da revista Veja. Vamos ver as regras.
Os jornalistas farão perguntas aos dois candidatos, de maneira que cada candidato responda apenas uma pergunta de cada jornalista. Haverá ainda tempo para uma pergunta complementar do jornalista e a resposta do candidato. A questão inicial terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio. A segunda questão sobre o mesmo tema, mais 15 segundos. E a resposta, outros 45 segundos. O primeiro a fazer a pergunta é Tony Vendramini, da Rede TV. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta, que será para o candidato Marcelo Crivella. Candidato, boa noite. Pegando alguns temas que foram levantados hoje aqui, o senhor já falou sobre o livro, pediu desculpas, disse que mudou. O senhor já rechaçou a participação do Garotinho, que já foi seu aliado. O senhor participou do governo Dilma Rousseff e atualmente ataca o PT. E agora há pouco o senhor disse que é pastor há 37 anos e nas últimas campanhas disse que foi pastor, que é um pastor licenciado. Afinal de contas, candidato, o senhor costuma trocar de convicções com frequência? Marcelo Crivella tem 1 minuto e meio para a resposta. Não, Bergamini, obrigado pela sua pergunta. As minhas convicções são as mesmas. A maneira de expressar é diferente. E vou por partes. Quando a gente é novo na fé, e isso é bíblico, muitas vezes a gente é fanático, muitas vezes a gente evolui. E é o que eu fiz. Eu não me sinto constrangido de dizer que errei, evoluí, mudei. Eu acho que você também, quando chegar à minha idade, vai ter vários pontos de vista que vão ser aprimorados, aperfeiçoados, e sem mudar radicalmente a sua convicção. Agora, a questão que você cita de participar do governo do presidente Lula, você não pode confundir, da Dilma, a lealdade com cumplicidade. É diferente. Eu fui leal à presidenta Dilma, mas tive críticas a fazer ao governo e, por isso, achei que ela deveria responder pelas acusações. E nós precisávamos de um rumo no governo. Naquela ocasião, havia uma grave crise no país e ela não conseguia controlar as suas mensagens no Congresso. Foi isso que eu fiz. E tenho a consciência tranquila de que foi o melhor caminho para o país naquele momento. Depois, ela respondeu um processo democraticamente, conduzido pelo presidente do Supremo, e você já sabe o resultado. Minhas convicções são as mesmas, mas, claro, hoje eu tenho outro entendimento de como expressá-las e de fazer-me ser entendido. Já fui intolerante, já sofri intolerância também. Tony Vendramini, da Rede TV, tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Agora, candidato, algumas dessas mudanças que eu enumerei foram bem recentes. O que garante que daqui a 2 anos, quando o senhor estiver no cargo, o senhor não vai passar por novas mudanças, mudar as proposições que o senhor faz aqui, o programa que o senhor apresenta? O que garante ao eleitor que isso não vai acontecer? Marcelo Crivella tem mais 45 segundos para complementar sua resposta. Um prefeito não trata de convicções religiosas, um prefeito não vai falar de teologia, um prefeito vai cuidar das pessoas, é o que eu me proponho. Em todo esse tempo, quando estive na África, quando estive no sertão, o tempo todo eu cuidei das pessoas. Posso ter me expressado mal em algumas ocasiões, tentando ajudar, acabei ofendendo. Mas sempre fui conhecido por cuidar das pessoas. No Senado Federal, eu estou há 14 anos, tenho mais de 400 proposições e mais de 20 leis aprovadas. Sou um dos senadores mais atuantes. É só as pessoas olharem a minha biografia e verificarem que, por onde eu passei, sempre procurei, com muito zelo, cuidar das pessoas, que é o que eu quero fazer na Prefeitura. Podem ter certeza, basta olhar minha biografia, minha família, minha vida, que vocês vão ver que eu não mudo das minhas... Obrigada, candidato. Obrigada, Tony. O segundo a perguntar é o jornalista Gustavo Maia, do portal UOL. Gustavo, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Marcelo Freixo. Boa noite, candidato. O senhor costuma fazer forte oposição ao PMDB, inclusive destaca que nunca fez alianças com o partido. Hoje, o governo estadual e o governo federal são comandados pelo PMDB. Como o senhor pretende agir para que essa disputa política não reflita em eventuais retaliações para a cidade? Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Gustavo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Quero dizer que a gente está disputando uma eleição democrática. Eleito, como serei, pela maioria da população, passo a representar a cidade do Rio de Janeiro. E eu não mudo de opinião conforme a conivência, conforme o momento, né? Tem outras pessoas que fazem isso. Eu tenho uma opinião, as pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu penso, tenho coerência. Mas eleito, vou defender os interesses da cidade do Rio de Janeiro. Vou conversar com o governador, vou conversar com o presidente. Eu não fui do governo da Dilma. Eu fui crítico do governo da Dilma. Mas não ocupei cargo, nem eu nem meu partido. E não concordei com o processo de afastamento.
não concordei, né? E me posicionei sobre isso, falei abertamente sobre isso. Isso nada impede de eleito democraticamente pela maioria da população do Rio de Janeiro sentar para defender os interesses da cidade, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Essa é a minha obrigação republicana. Um prefeito não pode levar para o lado absolutamente pragmático dessas diferenças e impedir o que a cidade tem que receber. A cidade do Rio de Janeiro tem direitos, tem convênios, tem lei que garante o direito da cidade. Nós vamos conversar com o governo federal, vamos conversar com o governo estadual. Para isso, eu não preciso mudar de opinião, fingir que não escrevi, fingir que não falei. Eu tenho uma coerência, eu tenho uma história, tenho orgulho da minha história, todos sabem com quem está tratando, com quem está falando, e nós vamos defender o interesse da cidade do Rio de Janeiro acima de tudo. Candidato Freixo, obrigada. Agora o Gustavo Maia, do UOL, tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Ainda insistindo nessa pergunta, o senhor vê coerência em estabelecer relações republicanas, como o senhor fala, com pessoas que o senhor classificou como golpistas? Marcelo Freixo agora tem 45 segundos para responder. Olha, Gustavo, mais uma vez eu explico. Eu não participei do governo da Dilma, tinha críticas ao governo da Dilma e me posicionei divergente, contrário ao processo de afastamento. E não vou mudar de opinião por causa disso. Agora, isso em nada vai impedir que eu me relacione como prefeito eleito dessa cidade para garantir os interesses que essa cidade tem. Eu vou negociar com o governo federal tudo aquilo que for de interesse do Rio de Janeiro. Isso não é favor, isso não é aliança política, isso não precisa apagar o passado, isso não precisa mudar de opinião. A gente precisa ter dignidade, e dignidade eu sempre tive na minha conduta política. Eu não vou mudar por isso. Eu vou negociar os interesses do Rio de Janeiro como prefeito eleito. Isso é fundamental, e isso a lei me garante e a obrigação também como prefeito. Mais uma pergunta dos jornalistas. Agora é a vez do Maurício Lima, da revista Veja. Maurício, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta e, pela ordem, é a pergunta para o candidato Marcelo Crivella, do PRB, responder. Crivella, o Antony Garotinho lhe deu tempo de televisão, indicou o seu vice, que está aqui na plateia, o Fernando McDowell, e tirou foto com você. Agora você está dizendo que ele não ocupará nenhum cargo no seu governo. Isso não é uma espécie de traição? Isso não é uma contradição? O que você está dizendo para ele? O que você conversa com ele para explicar para ele, olha, você me apoiou, mas você não vai fazer parte do meu governo? Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu agradeço a pergunta, mais uma vez a mesma lenga-lenga, a mesma ladainha. Quem me deu tempo de televisão foi o PR, Partido da República, não foi o Garotinho. Para ser aqui muito claro, o Garotinho estava em aliança com o Índio da Costa. Foi difícil ele romper aquela aliança por interesses em Campos para apoiar aqui. Me ofereceu 3 nomes, o PR, aqui no Rio de Janeiro, comandado pela Clarissa Garotinho, e eu escolhi o Fernando McDowell, porque é um quadro técnico, engenheiro como eu, trabalhou comigo há 30 anos atrás, quando nós fazíamos obras públicas. Fazíamos, por exemplo, os presídios, Bangu 1, 2, 3, 4, todos os presídios que estão lá. Fizemos diversas obras no estado inteiro, de tal maneira que éramos companheiros antigos, ele depois se especializou em transporte, é uma coisa importante para o Rio de Janeiro, foi presidente do metrô, é um homem da COP, é um sujeito que tem todas as credenciais para nos ajudar no transporte público, que está um caos, sobretudo lá na Zona Oeste, e eu preciso dele, o Rio de Janeiro precisa dele. É uma aliança republicana. Não há a menor chance do Garotinho, ele nunca pediu, nunca ofereci, não há o menor interesse dele e meu, dele vir participar do governo do Rio de Janeiro. É apenas interesse daqueles que, por alguma razão escusa, querem insistir numa coisa que não tem cabimento. Maurício Lima tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. Quer dizer, então, que o senhor garante que não terá nenhuma participação do Garotinho no seu governo. Se ele indicar alguém ou a Clarice indicar, o senhor estará caindo em contradição. E o candidato Marcelo Crivella complementa a resposta com mais 45 segundos. Então, eu vou responder essa pergunta, eu não sei, meu Deus, talvez seja a 100ª vez. O Garotinho não vai participar do meu governo. De novo, o Garotinho não vai participar do meu governo. Outra vez, o Garotinho não vai participar do meu governo. Agora, eu não posso impedir que amanhã os adversários na televisão digam o contrário. Não tem efeito, mas eles insistem. Aliás, foi o principal tema dos programas de televisão na primeira semana. E sabe o que aconteceu?
o adversário subiu na rejeição. Segundo o Paraná Pesquisa, tinha 51% de rejeição, foi para 57%. Mas, repito, não vai participar do meu governo. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do jornalista Tony Vendramini, da Rede TV. Tem 30 segundos para dirigir uma pergunta ao candidato Marcelo Freixo, do PSOL. Por favor, Tony. Candidato, sobre o livro escrito pelo seu adversário, o senhor disse que o pedido de desculpas dele não era suficiente. Essa semana o senhor também teve que se desculpar por causa de um texto publicado em um site de um movimento ligado ao PSOL, atacando o Estado de Israel, e que gerou uma nota de repúdio, inclusive, da comunidade israelita. Gostaria que o senhor dissesse por que o senhor acha que o pedido de desculpas do seu adversário não é suficiente e o seu é. Marcelo Freixo, a partir de agora, tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Tony, primeiro, obrigado por trazer esse tema para poder ter tempo aqui de explicar isso. Primeiro, que eu não falei que um pedido de desculpa não é suficiente. O que eu falei é que não adianta dizer que fazia muito tempo que escreveu. Isso não é pedido de desculpa, isso é a negação do que escreveu. Eu quero dizer o seguinte, sobre o tema entre a comunidade judaica, o que aconteceu primeiro, não foi um texto do PSOL, foi um texto de um grupo de dentro do PSOL que se responsabilizou pelo que fez. E quero dizer o seguinte, não é a minha opinião, e não é a minha opinião agora, não. Nunca foi a minha opinião. Tem diversas gravações, diversas participações minhas na comunidade judaica, com vários debates onde eu sempre defendi 2 estados, 2 povos. Eu sempre apoiei, inclusive, a esquerda judaica, que nós tivemos uma candidatura a vereador brilhante, a suplente de vereador, inclusive, de um jovem da esquerda judaica. Então, a gente sempre teve esse debate muito franco. Agora, eu mesmo não tendo sido eu, não fui eu que escrevi, eu não penso daquele jeito, eu repudiei aquela opinião, achei que foi indevida e eu pedi desculpas ao sentimento da comunidade judaica, mesmo entendendo que aquele era um debate que não era o momento de se fazer, mas eu pedi desculpas. Ali eu pedi desculpas à comunidade judaica e repudiei completamente. Não era a minha opinião, aquela opinião de um determinado segmento que assinou, que respondeu por isso, que já lançou uma outra nota dizendo que esse não é o momento. Enfim, nós temos uma opinião clara. Eu não mudei de opinião, sempre defendi. São 2 estados, são 2 povos, esse é um debate que a gente faz fraternalmente. Agora, ali sim, cabia um pedido de desculpas e foi feito de forma sincera. Obrigada, candidato. Agora o Tony tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. Agora, candidato, o seu partido tem um histórico em relação à intolerância. Tem, inclusive, um episódio de queima da bandeira de Israel em um protesto. Esses mais radicais, essa ala mais radical não vai participar, então, da sua gestão? Enfim, não pega mal para o seu partido? Mais 45 segundos para o candidato Freixo responder a pergunta. Olha, Tony, esse ato que houve a queima da bandeira de Israel foi um ato de um protesto mundial contra o Estado de Israel diante de uma ação muito violenta contra o povo palestino. Tem um contexto. Mesmo assim, desde o início, eu fui contra a queima da bandeira, porque eu acho que você poderia sim protestar contra a violência do Estado de Israel, como você poderia protestar contra a violência de qualquer Estado. Isso faz parte de uma relação democrática. Queimar a bandeira é queimar um símbolo que vai além de um governo. Por isso eu fui contrário. E eu não estou me manifestando contrário agora. Minha opinião não muda por causa de uma eleição. Eu tenho uma opinião e eu tenho uma coerência. Eu fui contrário à queima da bandeira porque eu entendi que aquilo era um símbolo que atendia um número muito maior do que as ações de um governo. Por isso eu também repudiei aquela atitude e me posicionei contrário desde o início. Agora é a vez do jornalista Gustavo Maia, do UOL, fazer a sua segunda pergunta, desta vez para o candidato Marcelo Crivella, do PRB. Gustavo, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, a Prefeitura do Rio assumiu esse ano responsabilidades financeiras do governo do Estado, que está em crise, como, por exemplo, a administração de hospitais e de restaurantes populares. O senhor afirmou no início da campanha que a municipalização não pode ser solução para os fracassos do Estado. O senhor pretende, então, reverter essas medidas se for eleito? Marcelo Crivella, 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que não pode ser a solução a gente municipalizar todo o fracasso da administração do PMDB no Estado. No caso dos hospitais municipais da Zona Oeste, é uma coisa importantíssima, porque senão nós vamos ficar com uma falha na assistência médica daquela região que poderá causar morte das pessoas. Eu quero lembrar que o Rocha Faria, o Albert Schweitzer e o Pedro II hoje não fazem cirurgias eletivas, apenas de emergência. Precisa, sim, ser reforçado. Hoje mesmo assinei emenda ao orçamento da União em 2017, como senador, destinando 50 milhões para esses hospitais. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que é muito importante o Rio de Janeiro não ficar isolado.
Eu sou senador há 14 anos e sei da importância que tem da gente ter um bom trânsito em Brasília. Ano passado, por exemplo, eu precisei aprovar uma resolução no Senado Federal para que a gente pudesse dispor dos royalties futuros e socorrer o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro. Graças a essa aprovação, que dependeu de uma costura com todos os partidos, o Estado do Rio de Janeiro obteve 3,5 bilhões e os municípios 2,7 bilhões. Eu não sei se na história política do Rio um senador tenha conseguido trazer tantos recursos para o seu Estado. Então, o que eu digo é isso, nós precisamos fazer uma parceria com o governo federal e ajudar o Estado no que for possível. Gustavo Maia tem mais 15 segundos para complementar sua pergunta. No primeiro turno, o senhor disse que a situação financeira da Prefeitura era pior do que estava sendo anunciada pela atual administração. Como é que o senhor pretende arcar com esses gastos extras não previstos? Marcelo Crivella tem agora mais 45 segundos. Eu acertei. O projeto projeto orçamentário, a lei orçamentária que está na Câmara, ela prevê um orçamento de 3 bilhões a menos do que o do ano passado. Eu tinha razão, a arrecadação caiu, o serviço da dívida aumentou, a despesa com custeio de pessoal também aumentou. Daí a importância do Rio de Janeiro ter um prefeito que possa se articular bem em Brasília. Eu dei o exemplo daquilo que fiz ano passado, trazendo bilhões para cá como senador. Se não houver essa parceria, será muito difícil. Agora, eu lembrei também que no governo do Eduardo Paes se tirou 1 bilhão da saúde. E eu vou recuperar esse dinheiro, tirando do urbanismo, voltando para a saúde. Obrigada, candidato. A última pergunta desta rodada é do jornalista Maurício Lima. Você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Marcelo Freixo. Candidato Freixo, no seu programa de governo está prevista a criação de empresas municipais, de um banco de desenvolvimento municipal e até a municipalização de linhas de transporte. Alguém na campanha fez contas para saber qual o impacto dessas medidas no orçamento da Prefeitura? Candidato Freixo, 1 minuto e meio para responder. Olha, Maurício, o nosso programa é um programa bastante completo. Um programa feito com amplo debate, 1 ano e meio de debate, com diversos especialistas. Eu, essa semana, tive diversas reuniões com economistas, profissionais da área de gestão pública. A gente vai ter uma equipe técnica e uma equipe que claramente sabe as contas da Prefeitura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um banco, é evidente que não é uma agência bancária. É você pegar o Rio Negócios e transformar numa agência de fomento para trabalhar, por exemplo, com microcrédito, para poder estimular o pequeno e o médio empresário, que é quem gera emprego para o Rio de Janeiro. Então, a gente sabe o que a gente está dizendo, a gente tem especialistas que vão ocupar esses cargos, porque tem que ter geração de emprego, tem que ter um outro modelo de desenvolvimento. A crise que a gente tem hoje não é uma crise dos gastos, é uma crise fundamentalmente de arrecadação. Então, é preciso mudar esse modelo. É claro que a gente não vai criar uma empresa pública se não tiver condições de criar essa empresa pública, mas nós vamos reduzir o valor da passagem, nós vamos controlar as linhas de ônibus para saber que linha vai funcionar atendendo melhor a população, porque não tem ninguém da nossa equipe que atende aos interesses, né, dos empresários de ônibus. Então, a gente perfeitamente tem o planejamento. Quando a gente fala, por exemplo, Secretaria de Obras e outras secretarias, a gente pode fundir a secretaria para que ela tenha uma mesma eficácia, uma eficácia melhor, inclusive, gastando menos. Dá para ter 16 secretarias no lugar de 26. Dá para ter economia e gestão com transparência, participação e eficácia. Maurício Lima, da Veja, tem mais 15 segundos para a sua pergunta complementar. Candidato Freixo, na verdade eu vou refazer a pergunta. Qual é o impacto dessas medidas no orçamento da Prefeitura? Candidato Freixo, o senhor tem 45 segundos. Eu conversei com diversos economistas que participaram, inclusive, posso citar uma aqui, conversei com o Eduardo Alarroque, né, que é uma pessoa que conheceu profundamente as contas municipais, é uma pessoa que tem ajudado a gente nas contas, não é uma pessoa do PSOL, né, nem próxima a isso, mas tem responsabilidade, com a Laura Carvalho, que coordena, que é uma economista muito conceituada. Então, a gente tem equipe técnica. Primeiro, nós vamos economizar com os cargos comissionados. Nós não vamos ter que distribuir cargos para o Garotinho, para o Bethlen e para a companhia. A gente vai poder economizar bastante disso. Nós temos uma máquina que vai ter uma gestão com transparência, com eficácia e com participação, com orçamento participativo e com uma gestão que vai saber onde gastar. A máquina vai funcionar melhor sabendo onde tem que investir. Muito obrigada, candidatos.
E agora um recado para os candidatos, para a nossa plateia. Nós acabamos de bater um recorde. Essa é a maior transmissão já feita por uma televisão aberta no Facebook, em número de espectadores ao vivo. Nós estamos também em primeiro lugar no Trending Topics Brasil, em terceiro lugar no Trending Topics Mundial. Então, eu agradeço o carinho e a participação dos nossos telespectadores e também aos queridos internautas. E com essa boa notícia, nós chegamos ao fim de mais uma rodada desse debate que é transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Amanda. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouquinho com perguntas da população do Rio de Janeiro. Até já! Chegamos ao final do segundo bloco esse onde as perguntas foram feitas pelos jornalistas da Rede TV, do portal UOL e também da revista Veja. Antes de comentar o próximo bloco, nós queríamos agradecer a participação de vocês, já que essa é a maior transmissão realizada já pelo Facebook. Muito obrigada a vocês, mais de 33 mil internautas que estão participando. E é isso aí, gente. Continuem mandando suas perguntas, seus comentários, porque no quarto bloco, perguntas feitas pelos internautas serão lidas pelas mediadoras Mariana Godoy e Amanda Clay, e também nós iremos conversar com os candidatos, então a sua pergunta pode ser feita ao final da nossa transmissão. Por isso, continuem participando. Eu vou ler aqui algumas perguntas, porque são muitas que estão chegando. Eu vou ler aqui, olha, a Bárbara Mesquita. Não vejo propostas, só vejo jogo de palavras. Quero ouvir metas, ideias, quero ver ação. Pois é, a gente viu aí os candidatos trocando algumas farpas, né, comentando sobre acusações, discutiram também sobre religião, sobre quais serão os candidatos, quais serão os políticos que irão participar caso o candidato seja eleito. Então vamos ver, um debate muito quente, mas muito democrático também, não é mesmo? Olha só, o Fábio Santos, já estou curioso para saber as novas pesquisas de intenções de voto. Então é isso, gente, nós ficamos por aqui, daqui a pouquinho nós voltamos, daqui a rapidinho vai voltar. Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro que disputam este segundo turno. Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a Veja, a revista de maior circulação nacional, e o Facebook, que é a rede social mais popular do planeta. Nesta rodada, cada candidato responderá alternadamente a 3 perguntas da população. Essas questões já foram previamente gravadas. O candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. De acordo com a regra que já foi estabelecida, quem começa é o candidato no púlpito à nossa esquerda. E o candidato Marcelo Freixo, então, portanto, será o primeiro a responder a pergunta, que é da aposentada Lubélia Silveira. Portanto, vamos ouvir. Eu queria saber o que o senhor vai fazer para o prefeito vai fazer para as escolas funcionarem bem, porque estão numa decadência. O que eles vão fazer com os professores que têm um salário muito baixo, que hoje em dia ninguém quer mais ser professor, ou as escolas estão caindo aos pedaços. O que ele vai fazer com isso? Candidato Freixo, o senhor tem 1 minuto e meio para responder a pergunta da Lubélia. Obrigado, dona Lubélia, pela pergunta. Quero dizer para a senhora que eu sou professor de História
tenho 20 anos de sala de aula, sustentei meus filhos como professor e tenho muito, mas muito orgulho de ter tido essa profissão. Quero dizer, dona Amélia, que conheço bem o problema das escolas e também conheço as saídas e as soluções, porque eu ouvi os educadores. Sobre a questão da valorização que a senhora toca, que é como é que a gente pode pagar melhor, tem que ter um plano de cargos e salários unificado. Por que é unificado? Eu queria explicar isso para a senhora. Porque não é só o professor. Hoje as escolas municipais não têm porteiro. O porteiro ele é um educador. As escolas municipais, nenhuma delas tem porteiro hoje. Tem que ter porteiro. É quem está bom dia, quem vê seu filho entrar, seu filho sair. É fundamental para a educação. O número de inspetores é pequeno. Então, todos os funcionários de uma escola são educadores. Então, esse plano de cargos e salários, para que ele possa ter perspectiva de carreira, para que ele possa ganhar mais conforme ele se aperfeiçoa, conforme ele, enfim, fica mais tempo na sala de aula, é muito importante. Além disso, a gente tem que devolver alegria para a sala de aula. A gente tem que aproximar, dona Lubélia, a cultura da escola. Por que as escolas, por exemplo, de 6º ao 9º ano, não têm cineclubes para que possam ser abertas ao público, para que os vizinhos das escolas, os pais, frequentem mais as escolas, participem mais das escolas. As escolas precisam voltar a ter alma, as escolas precisam voltar a ter sentido. As escolas que conseguiram isso têm melhor resultado. As escolas que são mais frias, que não escutam os professores e os pais, o resultado é pior. Agora é a vez do candidato Marcelo Crivella responder a pergunta do professor Eduardo da Silva, morador da Urca. Vamos ouvi-lo. Senhor candidato, diante de um possível aumento de passagem nos ônibus, caso o senhor autorize, o que o senhor vai fazer diante dos protestos que venham a ocorrer? Porque ocorrem. Quero agradecer, Leonardo, pela sua pergunta. Eu estive estudando a questão do transporte. Eu tenho um vice que é especialista nisso e nós ficamos conversando sobre exatamente preço de transporte no Rio de Janeiro. A minha proposta é que o Vale Transporte Carioca passe a ter validade por 3 horas e seja acoplado ao metrô. Agora, quero chamar a atenção de uma coisa importante aqui. Os BRTs, eles foram planejados para terem viabilidade econômica com 70 mil passageiros. Hoje, eles estão transportando, alguns falam em 800 mil, outros falam em 400 mil. Não há muita transparência na Prefeitura com relação a isso. Mas vamos adotar conservadoramente 400 mil. Portanto, há 4 vezes mais passageiros do que a viabilidade econômica. Eles estão gastando menos combustível, eles têm linhas exclusivas, gastam menos pessoal e é preciso que um prefeito com independência, como eu tenho certeza que sou, e não duvido que meu adversário seja também, possa sentar com a planilha e a gente discutir preço de passagem, sobretudo a questão do ISS, que é a renúncia que a Prefeitura faz em torno de 70 milhões por ano. Portanto, como sou engenheiro, como sei fazer conta, como fiz conta a vida inteira, vou sentar com eles e com bons argumentos para que a gente possa discutir a questão do transporte e do preço da passagem. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do Marcelo Freixo responder a pergunta da Simone de Azevedo, que mora no bairro Riachuelo. Vamos ouvi-la. Gostaria de fazer uma pergunta referente à saúde pública, que está bem precária e muitas pessoas estão precisando ser atendidas rapidamente, tipo uma grávida, uma pessoa que tenha um problema sério na saúde, e aí ficam horas na fila. Essa é a minha pergunta. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Simone, muito obrigado pela sua pergunta. A saúde, sem dúvida alguma, é a maior reclamação do carioca. Mais da metade da população escolhe a saúde como principal problema do Rio de Janeiro e tem razão. Primeiro, houve uma ampliação do número de clínicas de família, o que a gente concorda, e nós não vamos fechar nenhuma clínica de família, porque isso gera desemprego e gera a falta de assistência à população. Pelo contrário, o que a gente quer em 4 anos é garantir a cobertura completa, 100% dos territórios cobertos, isso é possível. Garantir a valorização desse agente de saúde com a sua incorporação, dos agentes de combate à endemia, que são tão importantes e trabalham em condições precárias hoje dentro do Rio de Janeiro e são decisivos para coisas que atingem a população
população. Agora, Simone, a gente sabe que hoje, fundamentalmente, o grande problema está no SISREG, no Sistema de Regulação, porque isso foi terceirizado. Nós vamos controlar esse sistema e vamos investir nas especialidades. Vamos ampliar o número de policlínicas, hoje são 9, tão precárias, tem que fazer essas funcionarem imediatamente e ampliar o número de especialistas e de exames. Isso pode ser feito através de uma medida que é relativamente simples, fazer com que a gestão, que o controle dos leitos federais, que hoje estão nos hospitais federais, são mais de 4.000, venham para o controle municipal, da prefeitura. Isso resolve essa passagem entre a clínica da família e uma especialidade que você precisa. E, sem dúvida alguma, tem que ampliar o número de maternidade. É um absurdo hoje a Ilha do Governador, por exemplo, não ter nenhuma maternidade. Você está coberta de razão na sua crítica. E dando prosseguimento ao debate, o candidato Marcelo Crivella responde a pergunta do professor Murilo Gomes, que é morador de Vila Isabel. Vamos ouvi-lo. Ao mesmo passo que a gente tem evolução tecnológica, a gente tem também o desemprego, muita gente ficando desempregada. Então, qual a ideia do candidato, qual o projeto que ele pensa para melhorar o desemprego causado pela tecnologia? O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Murilo, muito obrigado. Vamos fazer aqui um estudo rápido do que é o Rio de Janeiro. Nós somos 6,5 milhões de habitantes, 3 milhões e 100 trabalham. Como eles trabalham? 400 mil estão no setor público, município, estado e governo federal. 400 mil estão na indústria da construção civil e na indústria de transformação. 1 milhão e 600 estão nos serviços, 500 mil no comércio, 10 mil estão na agropecuária e nós temos 500 mil também envolvidos no comércio. Então, somando tudo, são 3 milhões. Para a gente gerar mais emprego, nós precisamos de melhorar a qualificação das pessoas para se encaixarem num desses pontos que eu citei aqui. Ou via concurso, ou via oportunidade de emprego no setor privado. Para isso, eu quero fazer essas oficinas do emprego. Vou fazer em convênio com o Senai e com o Senac. Eles vão dar a bolsa e eu vou dar um estágio. E é assim que nós vamos qualificar 230 mil desempregados no Rio de Janeiro hoje, que vão precisar se encaixar num desses setores que eu citei aqui. Comércio, indústria, serviços, ou no setor público, ou então até na agropecuária. Mas é preciso preparar essa mão de obra para eles. É isso que nós vamos fazer. A próxima pergunta vai para o candidato Marcelo Freixo e foi feita pelo estudante Lucas Matos. Eu estou aqui hoje para perguntar para os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro o que eles têm, qual o intuito deles, qual o objetivo deles em relação à segurança do Rio, a gente sabendo dos problemas que a cidade tem diariamente, você sair de casa, não saber o que pode acontecer, se você pode ser assaltado ou até mesmo perder a sua vida, como tem acontecido normalmente. Eu queria saber o que eles pretendem fazer para melhorar isso. Candidato Freixo, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, Lucas, obrigado pela sua pergunta e quero dizer que é importante que essa pergunta sobre segurança venha de um jovem. O jovem ou a juventude é a principal atingida pelo crescimento da violência no Rio de Janeiro. É impressionante os números que a gente tem hoje, por isso que eu acho que tratar de segurança, falar de segurança, é preciso ter inteligência, é preciso ter produção de dados, de informação, para a gente saber o que a gente está dizendo. Hoje o Brasil tem 60 mil homicídios por ano, é um número assustador. Desses 60 mil homicídios, a grande maioria dos que estão morrendo são jovens, mas principalmente jovens negros, pobres, moradores de periferia e moradores de favela. Então a gente tem que saber o que a gente está falando sobre a segurança. O lugar que tem furto, a gente tem que identificar onde tem furto, como é que a gente age no furto, distribuindo melhor a polícia e distribuindo melhor a própria Guarda Municipal, que tem que ser treinada, tem que ser requalificada. Guarda Municipal não é polícia, no nosso entendimento não tem que andar armada, porque não é mais arma que faz mais segurança pública, tem que ser treinada, capacidade e valorizada. Nos lugares que você tem outra forma de violência, a ação social preventiva, né? Fazer com que esse jovem que a gente está perdendo, que está morrendo, os números são números de um genocídio. Nenhum país em guerra tem tanto jovem morrendo. Então a prefeitura tem responsabilidade sobre esse jovem. Ter o mapa dessa violência por bairro é fazer com que a gente possa agir de forma concreta, de forma preventiva, funcionando onde essa violência vai poder ser reduzida. E a última pergunta é para o candidato Marcelo Crivella. Quem faz é a administradora Letícia de Mello. Candidato, o que o senhor pretende fazer se for eleito com relação ao Uber? Você pretende legalizar? Como é que vai ficar isso com relação ao táxi para a gente garantir, né, o serviço da população?
1 minuto e meio, candidato. Olha, a questão do táxi de Uber é uma questão muito controversa. Eu conheço bem isso porque, na época que estudava engenharia, aqui na Universidade de Santa Úrsula, para pagar meu estudo, fui motorista de táxi durante 2 anos e sei a luta que é para a gente sobreviver nessa profissão. Hoje, com a entrada do Uber, piorou muito. O motorista de táxi está sem competitividade. Lá atrás, na época do Conde, a gente imaginava um setor de táxi sem diárias. E hoje, o problema da diária volta. Porque, tendo que pagar diária, ele não tem como competir economicamente com o Uber. Nós precisamos esperar, Letícia, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Ali corre hoje um processo para que a Justiça decida se é válido ou não a decisão do prefeito, que era legalização. Também corre no Congresso Nacional um projeto do senador Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, que trata da legalização do Uber em todo o Brasil. Havia um candidato que dizia que ia acabar com o Uber. É mentira. Olha, eu faço o máximo para ganhar a eleição, mas eu não faço qualquer coisa. E eu não vou enganar e não vou falar mentira. Não pode um prefeito, na caneta, terminar com o Uber. Então, nós vamos ter que esperar a decisão da Justiça. Obrigada, candidato. Nós chegamos assim ao final deste terceiro bloco, o debate Rede TV, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook. Um sucesso na internet, nas redes sociais. Volta depois de um rápido intervalo. E no próximo bloco nós teremos as perguntas justamente dos internautas que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo e as considerações finais dos candidatos. Não saia daí, já já. Estamos de volta ao vivo aqui pelo Facebook, mostrando um pouquinho dos bastidores. Terminou agora o terceiro bloco, onde foram feitas perguntas pela população. E a gente viu que os temas aí que mais preocupam o cidadão carioca, né, são a educação, saúde, transporte. A questão do Uber também foi muito discutida, né? A população quer saber como é que vai ficar essa questão do Uber, dos táxis, vai ser legalizado, não vai, enfim. E agora, no quarto e último bloco, serão feitas perguntas enviadas por vocês, internautas. Então você que está participando aqui da interatividade, não enviou sua pergunta, ainda dá tempo. Envie sua pergunta porque ela pode ser feita pelas mediadoras, né, as jornalistas Amanda Clay e Mariana Godoy, ou então as perguntas podem ser feitas por mim. Aqui ao final do debate nós também iremos conversar com os dois candidatos. Então continue participando, a gente quer saber aqui a sua opinião. Eu vou ler já aqui algumas perguntas, alguns comentários. Olha só, a Tânia Bonfim: não é arma que faz segurança? Vai enfrentar bandido levando flores? Pois é, a gente sabe que segurança é um assunto ligado ao governo do estado, mas preocupa a população, né? E os candidatos como prefeitos, eles também vão poder aí discutir e falar um pouquinho o que eles pretendem fazer, principalmente em relação à guarda municipal, não é mesmo? Então, você que está aí de casa, está com alguma dúvida, achou que algum assunto não foi debatido, envie sua pergunta, ela pode ser lida daqui a pouquinho, dentro de alguns minutinhos, aqui ó, em 30 segundos. Então, nós vamos ficando por aqui, continuamos e na volta, voltamos com os candidatos. Então, continue participando, envie seu comentário, envie suas perguntas. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 em parceria com a revista Veja, o UOL e o Facebook. Agora, cada candidato vai responder a 2 perguntas que foram enviadas pelo Facebook. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio para cada pergunta e a ordem, conforme as regras sorteadas antes do debate, é da esquerda para a direita. Portanto, o primeiro a responder é o candidato Marcelo Freixo. Vamos ouvir a pergunta, então. Tivemos grandes investimentos feitos no Rio de Janeiro para a realização das Olimpíadas. Algumas parcerias foram feitas e os acordos que a atual gestão fez sucateou ainda mais o nosso município. Gostaria de saber dos candidatos o que farão a respeito do corredor transolímpico, uma rodovia municipal privatizada, e como pretendem rever esse contrato. Candidato Freixo, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, quero responder o Anderson, que está super à vontade na foto, para dizer que a pergunta é ótima e dizer, Anderson, que nós vamos cumprir todos os contratos porque a lei determina assim. Mas você não tem a menor dúvida que nós vamos rever esses contratos. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas técnicas de gestão pública que são funcionários de carreira da prefeitura e que já me explicaram que é necessário fazer a revisão desses contratos para consertar, porque boa parte deles não tem transparência. E onde tiver erro, nós vamos consertar. O que tiver que cumprir, nós vamos cumprir. Nós não vamos deixar a obra pela metade. Não tem sentido. A própria Transbrasil. A Transolímpica, a Transcarioca e as outras, eu acho inconcebível a Transolímpica ter o pedágio mais caro do planeta hoje. Nós vamos rever esse contrato. Nós não vamos descumprir lei porque não fazemos isso. Temos responsabilidade com o governo que vamos assumir. Mas vai ter transparência e vai ter a sua participação efetiva. Não vejo muito sentido em pedágio urbano para garantir um contrato que a gente não sabe com que base foi feita. Por isso que é tão importante o orçamento participativo. É tão importante usar hoje uma rede de tecnologias para aproximar você das decisões públicas. Isso é moderno. Isso é fazer com que boa parte das cidades, como boa parte das cidades fazem, chamar você para participar ou através de conselhos onde você mora ou através da internet para que você possa opinar sobre o que é prioridade na prefeitura. Agora é a vez do candidato Marcelo Crivella. O senhor vai responder a pergunta do Geraldo Cedro, que foi feita pelo Facebook. Sabemos que o Carnaval é uma festa tradicional no país e mais ainda no Rio de Janeiro. O desfile depende de recursos da prefeitura para as escolas e para os blocos. E com o aumento do turismo, dizem que entra muito mais dinheiro do que sai. Qual a proposta dos candidatos para esse evento multicultural? Reduzirá? Será mantido? Será ampliado? 1 minuto e meio para a resposta. Geraldo, o Carnaval no Rio de Janeiro é a festa mais importante do nosso calendário de eventos. O Rio de Janeiro tem hoje o dobro de quartos nos hotéis que tinha quando nós começamos as Olimpíadas. O Carnaval precisa de apoio. O Carnaval tem a Liesa. E ali se reúnem as principais escolas do primeiro grupo. Também tem as escolas do segundo grupo. Isso é organizado de maneira satisfatória. É claro que a prefeitura tem ajudado, em torno de 16 milhões no orçamento. Mas isso se recupera com um volume muito maior coletado no ISS dos turistas que vêm para cá e que geram emprego. O importante é que esse carnaval continue sendo a festa mais importante, eu não diria só do Rio de Janeiro, não, mas é o evento, em termos de festa popular, mais importante do planeta. Segurança é fundamental. O turista, quando vier para cá, ele precisa ter a garantia que não vai ser assaltado, não vai ser constrangido. As ruas, parque turístico do Rio de Janeiro, precisa estar limpo, iluminado, precisa ter guarda, precisa ter vigilância com tecnologia, com câmeras. A gente precisa ter, no turismo, que é um setor indutor da economia do Rio de Janeiro, um cuidado todo especial. E explicar para a população da Zona Norte, da Zona Oeste, que é a vitrine do Rio. É aqui que a gente arrecada os recursos e gera muito emprego para poder investir nas áreas carentes lá da Zona Norte e da Zona Oeste. Então, seu tempo, candidato, muito obrigada. Agora é a vez do candidato Marcelo Freixo responder novamente a uma pergunta feita pelo Facebook. Desta vez é a Priscila Piato da Silva quem faz a sua questão. Vamos ouvir. Embora combatidos pela lei, o bicho, o crime organizado, o tráfico e as milícias apoiam candidatos em todas as eleições. O senhor recebe apoio de alguma dessas forças? Como irá lidar com elas depois de eleito? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato.
Olha, Priscila, coincidência feliz essa pergunta cair para mim, né? Primeiro, para não gerar constrangimento para ninguém. E segundo, porque eu posso efetivamente responder essa pergunta. Eu presidi a CPI das milícias, eu presidi a CPI do tráfico de armas e munição. Paguei caro por isso, mas não me arrependo. Fiz o que tinha que ser feito. Centenas de milicianos foram indiciados e depois presos. Políticos importantes, deputados e vereadores foram presos. Foi assim que, como deputado, eu me comportei diante desses grupos que você se preocupa com razão. Agora, tem coisas a fazer além disso, coisas feitas pela prefeitura. Por exemplo, na Zona Oeste, que é tão sacrificada por diversos elementos, como transporte, saúde, educação, no caso da milícia e também do tráfico, eles controlam a venda de botijão de gás. O morador da Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Realengo, sabe o que eu estou dizendo. Pagam mais caro para comprar gás, porque não tem fiscalização. A responsabilidade é da Agência Nacional de Petróleo, mas a prefeitura finge que não é com ela. Nós vamos chamar a Agência Nacional de Petróleo e vamos fazer, junto com ela, uma grande fiscalização sobre a venda e a distribuição de gás. Outra coisa, motorista de van, ele é extorquido diretamente pela milícia. E a van é importante em muitos lugares porque não há qualidade no serviço de ônibus. Nós queremos regulamentar com licenças individuais e tirar o motorista de van dessa exploração criminosa feita principalmente pela milícia, mas também em algumas áreas pelo tráfico. A gente sabe o que fazer porque a gente sempre teve a mesma posição. E temos mais uma pergunta para o candidato Marcelo Crivella. É uma questão do Jorge Darzi, que mandou a pergunta pelo Facebook. Como o futuro prefeito do Rio de Janeiro vai tratar o servidor público do município? Na saúde, por exemplo, haverá um plano de cargos e salários? O servidor continuará sendo desrespeitado, com seus salários muito abaixo dos terceirizados, que chega ao ponto de corresponder a terça parte do que se paga a esse grupo? 1 minuto e meio para a resposta. Eu quero saudar o doutor Jorge Darzi, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro e que no Congresso Nacional sempre esteve ao meu lado lutando pelos melhores salários dos professores, inclusive dos residentes, em jornadas memoráveis em que tivemos que unir o ministro da Educação e da Saúde para melhorar o salário desses servidores tão notáveis que são os residentes. Doutor Jorge Darzi, o senhor acompanhou toda a minha trajetória no Congresso Nacional. Eu acho que a sua pergunta não podia vir em melhor momento. Eu peço ao senhor que rememore a todos os funcionários de quanto eu lutei, inclusive por uma carreira de Estado para o setor da saúde, que pudessem os médicos do Brasil ter uma carreira como tem os diplomatas, como tem os oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, pudessem ter garantia de acesso. Aqui no Rio de Janeiro, um médico precisa ter cursos, ele precisa ganhar mais, mas também precisa ter metas. Ele precisa ser aprimorado, ele pode exercer funções em outros locais. A medicina é fascinante, ela oferece 1000 oportunidades. Hoje, as pessoas começam num setor, terminam no setor e sempre ganhando muito mal. O seu ambiente de trabalho é péssimo e convivem com pessoas em alto grau de sofrimento. Isso vai mudar, doutor Jorge Darzi, pode ter certeza. E já chegamos ao momento de conclusão do nosso debate. Agora nós vamos às considerações finais dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. E devido ao enorme sucesso, e também a uma decisão do nosso superintendente, nós vamos dar a cada candidato 2 minutos para as suas considerações finais. Portanto, candidatos, 2 minutos para suas considerações finais. E gostaríamos de lembrar novamente que é a maior audiência em transmissão de uma emissora brasileira pelo Facebook. Somos primeiro lugar no Trending Topics do Twitter no Brasil e terceiro lugar no Trending Topics do Twitter mundial. Cada participante terá, portanto, agora 2 minutos para fazer as suas considerações finais. A ordem desta rodada também foi aprovada por sorteio na presença dos assessores e vai da esquerda para a direita. Portanto, mais uma vez, o candidato Marcelo Freixo começa a falar. O senhor tem 2 minutos, candidato. Obrigado, Mariana. Obrigado, Amanda. Quero agradecer muito à Rede TV pelo convite, pela organização do debate. Não tenho a menor dúvida que o segundo turno é um aprimoramento da democracia. Quero agradecer a você que está em casa até essa hora, nos assistindo. Quero agradecer a todas as pessoas que têm feito essa campanha com tanta energia, com tanta identidade. E é por isso, a Rede TV está de parabéns, porque o debate é fundamental. Eu lamento muito que o meu adversário não tenha aceitado ir a outros debates. Que bom que veio nesse, espero que compareça aos outros, porque o debate é compromisso com a democracia.
O debate do segundo turno é sim para as pessoas saberem as nossas diferenças, saberem o que a gente pensa, saber do nosso programa, poder questionar, poder perguntar, poder saber com quem a gente vai governar, se o que a gente fala é a mesma coisa que a gente escreve, se a gente muda de opinião a cada instante. Isso é importante, são questionamentos fundamentais, decisivos para que a gente possa ter mais democracia. Eu quero dizer que essa campanha que a gente está fazendo representa efetivamente uma nova política. Nós não fizemos as alianças, a velha política, para depois ter que distribuir cargos. Nós não vamos ter que distribuir cargos para Garotinho, para o Bethlen, para o PMDB do Cabral. Não. A gente não fez esses acordos. Nosso secretariado será técnico, nós vamos contar com as melhores pessoas, temos um bom programa. Eu vou governar com você, é com você que eu vou governar, você que eu vou ouvir, através do seu bairro, através de tecnologia, através de transparência, de eficácia e de, fundamentalmente, desejo de mudança concreta numa cidade que precisa. Vote no 50, participe, leia nosso programa, participe dos comitês que se espalham pela rua na hora da virada. Quero, por fim, agradecer a Luciana Boatê, que é a minha vice, que é advogada, que é professora de Direito da UFRJ, que está comigo em todas essas construções e fazer com que esse sonho vire realidade. O Rio de Janeiro pode ter uma prefeitura absolutamente diferente de tudo que já aconteceu. Nós ficamos sem o nosso cronômetro, fica difícil fazer sem a regressiva, claro. Então, o candidato Marcelo Freixo passou um pouquinho do tempo e a gente permitiu, porque a gente estava sem olhar o cronômetro com a regressiva, claro. Agora, o candidato Marcelo Crivella tem seus 2 minutos e também vai poder passar um pouquinho. Candidato Crivella, suas considerações finais, a gente avisa quando faltar 10 segundos. Eu quero agradecer a você, Mariana, a Ana, e dizer que esse sucesso todo é por causa de vocês. Com certeza, a beleza de vocês encantaram os telespectadores e a todos. O fato é que a gente, na vida, amadurece. A gente não muda na essência, mas muda a forma. A gente evolui. Isso é natural na vida de qualquer um. Eu tenho sido muito questionado pelo meu adversário e por parte da imprensa por posições em que, na minha juventude, defendi com ardor, mas bem intencionado. Não havia má intenção. Às vezes a gente quer ajudar e acaba ofendendo. Isso ocorre, isso é verdadeiro. O Freixo também está amadurecendo. Ele dizia no começo que ia fazer secretarias em empresas, hoje ele disse que não vai fazer mais. Não tinha uma linha no plano de governo dele sobre Guarda Municipal, agora ele está dizendo que a Guarda Municipal vai atuar sim. Ele dizia que ia aumentar a base do IPTU, agora está dizendo que não vai mais aumentar o IPTU. Logo, logo, de fora Temer, a gente vai ouvir o Fica Temer. O fato é o seguinte, é que nós precisamos ter uma prefeitura no Rio que não seja isolada, que tenha condições de dialogar com o governo do Estado e com o governo federal. Eu não tenho aliança com o Garotinho. Ninguém da cúpula do PMDB, citado em Lava Jato, está me apoiando. Está apoiando o meu adversário. O Eduardo Paes tirou fotografia apoiando os 50. Não a mim. Os vereadores que me apoiam foram viabilizados pelas urnas. Eu queria dizer a você que escolha o 10. O amadurecimento da vida faz a gente evoluir. E foi isso que aconteceu comigo. Nós evoluímos. Eu não quero ser julgado porque o candidato não é um missionário da África. O candidato é um senador que há 15 anos não desonrou nem envergonhou o voto do povo fluminense. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Pedimos só mais 1 minuto sem manifestação da plateia, por favor. Chegamos ao final do debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, do PSOL, e Marcelo Crivella, do PRB. Em nome da Rede TV, Veja, UOL e Facebook, por favor, pedimos silêncio à plateia, agradecemos aos candidatos, aos convidados, aos telespectadores e a você que nos acompanha até essa hora. Nosso dever é contribuir para que você que está em casa, o eleitor, conheça as propostas dos 2 candidatos e possa tomar a melhor decisão nas urnas no dia 30 de outubro. Nosso próximo encontro também é sexta-feira, dia 21, com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Boa noite. Boa noite, até lá. Tchau, tchau.
E nós estamos de volta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. O debate terminou, os candidatos estão ali no cantinho do palco, entrando ao vivo para o Leitura Dinâmica. Daqui a pouquinho eles estarão aqui para responder as perguntas enviadas por vocês aí de casa que participaram o tempo inteiro da nossa interatividade. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Essa foi a maior transmissão ao vivo pelo Facebook de uma emissora brasileira. Muito obrigada pela participação de vocês. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Eu vou ler aqui alguns comentários. Olha só, a Valéria Sanches diz que está acompanhando da Argentina e está adorando, que a Rede TV está de parabéns. Obrigada, Valéria, viu, pelo seu comentário. Que bom que também está acompanhando da Argentina. A gente sabe que muitas pessoas não puderam estar no Rio de Janeiro acompanhando pela televisão. Então está aqui mais uma ferramenta para as pessoas poderem acompanhar, para as pessoas conseguirem conhecer um pouquinho mais dos candidatos. Tem mais uma pergunta aqui, olha, a Joana Vasconcelos, excelente debate, muito bom conhecer um pouco mais sobre os candidatos. É isso aí, Joana, o debate é feito para isso, para que a população conheça um pouquinho mais das propostas, né? Aqui, olha, o Marcelo Rezende diz, bom modelo de debate da Rede TV, no início permitiu que os candidatos se atacassem, vitória do Freixo. Depois discutiram mais a cidade com propostas mais objetivas. É isso aí, gente. Agora, enquanto os candidatos estão ali conversando, eu vou conversar com o jornalista Gustavo Maia, do portal UOL. Gustavo, primeiramente, parabéns aí pela sua participação. Queria saber o que você achou desse debate, qual a importância de um debate como esse para a população aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que na reta final do segundo turno, né, em que há apenas 2 candidatos, é importante que a gente veja a diferença entre esses candidatos. E acho que esse debate mostrou muito que eles são diferentes. Apesar desses ataques mais fortes no começo, eles conseguiram mostrar que tem propostas, cada um para o seu lado, né? E até mesmo na hora dos ataques, eles conseguiram mostrar para o eleitor um pouco mais sobre si mesmos. Tá certo. Muito obrigada, viu? Parabéns aí mais uma vez, viu? É isso, gente, nós continuamos aqui, a qualquer momento os candidatos estarão aqui, que a gente vai estar lendo as perguntas feitas aí por você. Então, se você ainda não fez, pode mandar aqui, olha, várias pessoas participando, elogiando o trabalho da Rede TV. Eu, em nome da Rede TV, agradeço aí a participação de todos vocês, viu? Muitas pessoas comentando. E, mais uma vez, essa foi a maior transmissão já realizada ao vivo, né, pelo Facebook, por uma emissora de televisão. Aqui, olha, mais um comentário, quer ver? A Mariana Salles está dizendo que gostou muito do debate e que todo mundo está de parabéns. Obrigada, viu, Mariana? E é isso, gente. Continuem mandando. Daqui a pouquinho os candidatos estarão aqui. E a gente pôde conhecer durante 1h30 quais são as propostas do futuro prefeito do Rio de Janeiro, né? Tivemos aí um debate muito democrático, um debate quente entre os candidatos Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Você continue participando com a gente. A gente viu que muitas pessoas responderam pra gente que um dos assuntos, um dos temas que mais preocupa da saúde e do transporte, né? A gente que vive aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe como que está o caos e realmente o próximo prefeito vai ter muito trabalho em relação principalmente a esses temas, né? A gente viu eles também trocando ali algumas farpas, falando sobre possíveis aliados no governo, também falaram sobre a questão da religião, foi muito debatido. A gente vai ver, eles estão entrando ao vivo ali no Leitura Dinâmica e a qualquer momento estarão aqui. E a gente continua com a interatividade, querendo saber aí, se para você aí de casa, se faltou mais algum tema. Vamos ver se a gente tem aqui, ó, mais uma. A Leonela Araújo diz que amou o debate. Que bom, Leonela, a gente está aqui para fazer isso, para mostrar para a população que o futuro prefeito do Rio de Janeiro precisa fazer, né? O que a população clama aí por uma ajuda, né? Diz o que realmente a cidade está passando. Vamos ver se temos mais um comentário. Olha só, são centenas, milhares de mensagens aqui dizendo que a Rede TV está de parabéns, que a Rede TV fez um excelente debate. Obrigado. E, gente, engraçado que tem muitas pessoas que estão de fora do Rio de Janeiro, né? Então aí é mais uma oportunidade das pessoas
conhecerem um pouquinho mais sobre as propostas dos candidatos, as eleições que acontecem agora no dia 30 de outubro. Então, as pessoas têm mais um tempinho aí para conhecer as propostas e decidir, né, qual será o seu candidato, qual será o candidato que será o prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar aqui, olha, os convidados já estão saindo, a imprensa ainda está ali na frente, aguardando para falar com os candidatos, eles que estão ao vivo agora na Rede TV para o programa Leitura Dinâmica e daqui a pouquinho estarão ao vivo aqui com a gente no Facebook, nessa transmissão que está sendo realizada da parceria da Rede TV com o Facebook, com o portal UOL e também com a revista Veja. Vou ler mais alguns comentários. Olha, a Neuza Abreu disse: gostei muito do debate, deu para conhecer a proposta de cada um. É isso mesmo, por 1h30 de debate, né, os candidatos mostrando aí quais são as suas propostas, e esse era o nosso objetivo, que você, internauta, que você que está em casa, conhecesse um pouquinho mais dos candidatos, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Olha, gente, muitas pessoas participando, como eu disse, foi a maior transmissão ao vivo de uma emissora de televisão. Olha, o Rafael Brito: parabéns, Rede TV, excelente modelo de debate, revolucionário na transmissão. Que as demais emissoras de TV aberta façam escola com vocês. Obrigado, viu? Só estamos chegando aqui, olha, o candidato Marcelo Freixo. Marcelo, tudo bem? Parabéns aí pelo debate. Obrigado. Queria saber o que você achou desse segundo debate realizado aqui pela Rede TV. Eu adorei, eu teria ido a todos, só não fui porque o Crivella fugiu. Né? Eu adoro o debate, acho que é uma obrigação de quem quer ser prefeito fazer o debate em todos os lugares. Parabéns à Rede TV, mais uma vez, né, pelo bom debate. Foi possível perceber claramente as enormes diferenças que temos de conteúdo de programa, do que a gente pensa e principalmente da relação com a verdade, né? Eu acho que isso é muito importante para a política hoje. A ética se faz com a produção da verdade. Eu acho que isso é uma enorme diferença entre a gente. Eu acho que quem assistiu percebeu essa diferença. Tenho certeza que começa hoje uma grande virada que vai mudar a história do Rio de Janeiro. Freixo, a gente vai ler, desculpa te interromper, a gente vai ler aqui uma perguntinha de um internauta. Olha, Gustavo Albuquerque: a moradia está muito cara. Como economista, considero isso problema de falta de oferta. Qual a proposta para baixar aluguéis e preços de compra? Ela envolve aumento da construção? Não necessariamente, na verdade você tem que ter planejamento. O Rio hoje não tem Secretaria de Planejamento, a gente quer pegar, e aí é o que eu tentei explicar e eu acho que ficou muito claro. Se você pega hoje a Casa Civil e a Secretaria de Governo, ela pode ser fundida numa única secretaria, o que já gera economia, e cria uma Secretaria de Planejamento. Então você cria uma Secretaria de Planejamento juntando outras duas. Esse planejamento tem que fazer todas as secretarias funcionarem. Tem muito imóvel vazio hoje no Rio de Janeiro. O número de imóveis vazios é maior do que o número de demanda, de procura por imóveis. Então o que a gente tem que fazer é fazer com que esses imóveis venham para o mercado, mas principalmente garantir também a moradia de interesse social, principalmente no centro da cidade, onde muito pouca gente mora. Então acho que tem soluções dentro da lei, com mais criatividade e inteligência por parte da Prefeitura. Muito obrigada, candidato. Boa sorte aí no dia 30 de outubro. Obrigado. E é isso, gente. Agora nós vamos conversar aqui com com o vice-candidato aqui do Crivella, o Fernando McDowell. Prazer. Parabéns aí pelo debate. Queria saber o que o senhor achou do debate. Deixa eu posicionar aqui o senhor um pouquinho. Ótimo, né? Eu achei muito bom. Ele se desenvolveu bem a todo o esquema que está sendo feito. E nós estamos preparando um sistema aí de transporte, né, para resolver de fato esses problemas todos que todos nós conhecemos, né? E acho que as coisas estão caminhando bem. Eu estou esperando logo acabar esse negócio para começar imediatamente a resolver, de fato, os problemas para a população. Então, a gente está com uma pergunta do internauta. O Daniel Silva quer saber o que você e o Crivella, se vocês pretendem aumentar os investimentos na educação, saúde e assistência social. Vocês são a favor da PEC 241? Da PEC? 241, 241. Aquela da educação? Eu sou professor, né? E não gosto muito não. Eu vejo pelos meus filhos que reclamando que tem certas cadeiras que são retiradas por serem antigas ou algo desse tipo. Eu vi que a minha filha foi absolutamente contra, né? Eu fui educado com 12 cadeiras, né? Trabalhar em tudo que é lugar.
E acho que esse negócio de ficar reduzindo hora de professor, acho que não é o caminho melhor para o país, não. Tá certo. Muito obrigada, boa sorte para vocês aí no dia 30 de outubro. Muito obrigado, então. Certo. E é isso, gente. Como eu disse, a Rede TV foi a maior emissora, a maior transmissão, né, de uma emissora aqui brasileira. E a gente vai conversar com o superintendente Franz Waszek. Franz, parabéns aí por mais um grande sucesso, né? Queria que você comentasse, você que no início comentou sobre essa expectativa da Rede TV e agora no final desse debate com essa grande notícia, né, que foi a maior transmissão ao vivo pelo Facebook de uma emissora brasileira. Parabéns para nós todos, né? Um trabalho sério, acho que a gente conseguiu um retorno expressivo, isso é muito importante e também demonstra que o Facebook, as mídias sociais, de uma maneira geral, elas têm um papel cada vez mais presente na sociedade e a gente conseguiu integrar isso com a televisão, com os parceiros fortes também, como o UOL e a Veja, e trouxe esse resultado expressivo, né? Então é um trabalho em conjunto, são parceiros fortes, estou muito satisfeito e também satisfeito porque a gente pôde oferecer um espaço democrático, como eu disse, para o diálogo e com certeza o telespectador em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, pôde conhecer melhor as propostas dos dois candidatos. Franz, muito obrigada e parabéns aí novamente. E lembrando, pessoal de casa, que sexta-feira temos transmissão também do debate de Belo Horizonte, né? Sim, é verdade. Sexta-feira também, 10h30 da noite, lá em Belo Horizonte. A gente volta também com o Facebook e tenho certeza que vai ser novamente sucesso. Aproveito também para te parabenizar. Muito obrigado. Obrigada, Franz. Boa noite para você, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Bom, gente, agora a gente está aguardando aqui o candidato Crivella. Enquanto ele não chega, a gente vai conversar com o repórter Tony Vendramini, que também participou aqui desse debate. Tony, queria saber o que você achou, qual a importância de um debate como esse, né? 1h30 aí para a população poder conhecer um pouquinho mais da proposta dos candidatos. Boa noite, Thalita, boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho que é muito importante numa reta final de eleição, né? Estamos nos aproximando do dia da eleição, finalzinho do segundo turno. Então, conhecer melhor as propostas dos candidatos e conhecer melhor os próprios candidatos é muito importante para o eleitor. Ajuda a decidir o voto. Tem muita gente que votou em branco, que votou nulo no primeiro turno, ou que estava indeciso e acabou decidindo na hora de votar. E no segundo turno não vai ser diferente, né? Então, ajuda muito o eleitor a decidir o voto um debate como esse. Muito obrigada, boa noite, viu? Boa noite. Então é isso, gente. Nós vamos encerrar a nossa transmissão por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. E lembrando que sexta-feira, a partir de 10h30 da noite, teremos transmissão ao vivo do debate de Belo Horizonte. Boa noite e até uma próxima.